Sair de casa para votar não foi sacrifício para muitos eleitores, mas em época de eleição se levanta um questionamento antigo no Brasil. Por que o voto não é facultativo? Ou seja, por que é obrigatório votar? Quando se fala em voto obrigatório ou facultativo, o eleitor cuiabano fica dividido. Tem que ser obrigatório, porque nós somos dessa mania. Se não ser obrigado, ninguém quer. Eu acho que sim, que deveria escolher se vota ou não. Porque tem muita gente votando em branco ou anulando. No país, o voto é obrigatório para as pessoas com mais de 18 anos e menos de 70. Para esse cientista político, o Brasil ainda não está preparado para o voto facultativo, pois os candidatos menores não teriam chances nesse cenário. E o eleitor ainda não entendeu que o voto não é moeda de troca. Quando você pega as pesquisas que avaliam o apoio ou não ao voto facultativo, os eleitores mais escolarizados e de maior renda são contra. Eles são favoráveis ao voto facultativo e contra o voto obrigatório. Então presume-se, né, é um pressuposto, uma premissa de que eles não iriam votar, ou iriam votar menos. Então a tendência seriam os eleitores de menor renda e menor escolaridade votarem. Que são eleitores que muitas vezes estão em máquinas políticas, estão mais mobilizados, né, por candidatos, por estruturas, né, político-partidárias para votar. Então a tendência é que esses eleitores votassem mais e nós perdêssemos um pouco do chamado voto ideológico, voto de opinião, né, ou de qualidade, que é dado pelos eleitores de maior renda e escolaridade. No primeiro turno em Cuiabá, cerca de 30% dos eleitores votaram em branco, nulo ou não votaram. Por isso, para os especialistas, existe voto facultativo no Brasil, só que camuflado, já que o eleitor pode usar qualquer justificativa para não comparecer às urnas. O Brasil é o país do jeitinho, né, chamado jeitinho brasileiro. Você tem uma regra e tem uma forma de contornar a regra, que é o jeitinho. O voto facultativo no Brasil é a abstenção, né, que tem registrado números elevados. Como uma abstenção branco e nulo deu 30% dos eleitores, né, no primeiro turno aqui em Cuiabá. Por quê? Se o eleitor não vai votar, qualquer justificativa vale. A multa é muito pequena e qualquer justificativa vale. Então, na prática, a abstenção é a encarnação do voto facultativo. No cenário nacional, os números de abstenções foram ainda maiores. Mais de 25 milhões de eleitores não compareceram às urnas para votar no primeiro turno, segundo o Tribunal Superior Eleitoral. No ano passado, a Câmara dos Deputados votou contra o voto facultativo. A alegação foi que a democracia brasileira ainda não está madura o suficiente para esse voto. E o eleitor concorda com a decisão. Eu acho que o Brasil ainda não tem maturidade. A nossa cultura está muito longe desta realidade. Precisamos de muito mais educação para podermos ter esse tipo de escolha.